tenho câncer de pulmão, fiz quimioterapia e o tumor diminuiu. Eu posso operar? Essa é uma pergunta bastante complexa porque envolve muitos fatores, mas a resposta é depende. Existem situações em que isso pode ser uma alternativa. Então, quando temos um tumor que fez uma quimioterapia como primeiro tratamento, e essa quimioterapia pode ser isolada, pode ser associada à imunoterapia ou a outras medicações, mas se esse foi o primeiro tratamento é porque provavelmente esse câncer ele já não está numa fase inicial. Ele pode ser um câncer que a gente chama localmente avançado, caso tenhamos algum gânglio linfático comprometido aqui na parte central do tórax, ou ele pode ser realmente um tumor avançado, e aí a gente já está falando sobre um câncer que tem metástase. No caso de um câncer com metástases, a cirurgia geralmente não é indicada, a despeito de ter havido uma diminuição da lesão. Isso porque a presença de metástases já nos sugere que esse tumor ele esteja acometendo diversas partes do corpo. Então a remoção de uma única parte, que seria um tumor visível, na maioria das vezes não vai ser algo que traga benefício para o paciente. Claro que existem situações e situações, existem algumas situações em que o paciente pode ter uma metástase, e esse tumor, dependendo do grau de resposta, se ficar apenas aquele tumor inicial no pulmão, é uma coisa que deve ser discutida com o oncologista, com o cirurgião torácico, numa reunião multidisciplinar, e essa pode ser realmente uma alternativa, apesar de que é importante frisar que isso é uma situação de exceção. A segunda questão que eu coloquei foram nos tumores que a gente chama de localmente avançado. Então são aqueles tumores em que ele está no pulmão, mas tem também alguma lesão nessa parte central do tórax, que são os gânglios linfáticos. É importante entender que os gânglios linfáticos é o primeiro local onde uma célula que eventualmente se desprenda do tumor original vai parar. Ele funciona como um filtro. Então, nós não estamos falando de uma doença que tenha tumores disseminados, mas que está bem localizada naquela região do linfonodo. Nesse caso, é muito comum que a gente adote essa conduta de fazer uma cirurgia, ou na verdade um tratamento multidisciplinar, que vai envolver diversas terapias. Então nós começamos com uma químio ou mesmo imunoterapia. A ideia dessa quimio-imunoterapia é justamente lidar com células que possam ter se desprendido e estejam circulando no corpo, não necessariamente aquela que está no linfonodo, e na sequência é feito o tratamento com cirurgia, porque aí a ideia é realmente remover toda a lesão que seja visível. E obviamente nesses casos, começando com a quimioterapia e imunoterapia, quando há uma redução da lesão, é aí que nós ficamos mais entusiasmados, inclusive, em seguir com o tratamento com cirurgia.